Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Renato Butcher e eu estou aqui hoje para apresentar para vocês o Masterclass Ortoniquia, que está acontecendo aqui no YouTube, no canal do Podologia Atual. E para vocês que não me conhecem, ou até para aqueles que me conhecem, sabem que ao longo desses últimos anos, mais de 20 anos, 25 anos, eu tenho me dedicado muito a esse tema de ortoniquia, de onicoórtese, para chegar a um momento de excelência e para poder contribuir com vocês no conhecimento, na construção desse assunto das onicoórteses. Então, é um tema que é interessante, como falei, tem muitos anos já que falo a respeito disso, e tem muita coisa interessante dentro da onicoórtese, dentro desse tema de ortoniquia, e que talvez você tenha alguma dúvida ainda em relação a algumas coisas. Então, para quem não conhece o tema ortoniquia, onicoórtese, esse nosso Masterclass é interessante. Para quem conhece também é interessante porque ajuda a tirar algumas dúvidas. Então, tem alguns assuntos, alguns temas, alguns pontos que são muito importantes para que você tenha conhecimento. Alguns detalhes que a gente pode ajudar e contribuir com vocês para facilitar a vida de vocês na hora da aplicação de uma onicoórtese. Então é muito importante que a gente entenda disso. E aí, o que isso traz de benefício para mim? O que eu perco quando eu não sei fazer a aplicação de uma órtese? Ou quando eu não gosto de fazer a aplicação de uma onicoórtese? O que eu perco com isso? A gente perde muita coisa com isso. Porque no nosso dia a dia, dentro da nossa clínica, dentro do nosso consultório, todos os dias aparecem clientes com determinadas deformações fungiais, com hipercurvatura e que causam algum transtorno para essa pessoa. Então imagine você que você não trabalha com onicoórtese e diante de um caso de um cliente seu, você não possa fazer nada diante disso. Então eu estou perdendo. Não é perdendo só financeiramente, não, mas até com prestígio. Com prestígio que você ganha quando você consegue fazer a correção de uma hipercurvatura de uma pessoa que estava sentindo muita dor, que estava incomodando essa pessoa. Então, quando você deixa de utilizar, quando você escolhe não fazer a utilização da onicoórtese, você deixa de resolver um problema do seu cliente, você deixa de atendê-lo com suas necessidades. Então a gente fala assim, eu posso optar de não querer fazer a aplicação, de não gostar de fazer a aplicação de onicoórtese, mas quando eu opto por isso, de não fazer, eu teria que indicar esse meu cliente para um outro profissional que faça esse tipo de trabalho. Eu não posso deixar o cliente a Deus dará. Então é lógico, um cliente chega lá com muita dor. Vamos pensar nisso, né? Um cliente chega com bastante dor lá no seu dedo, incomodando bastante. E você, para fazer a correção ali, o que você vai fazer? Você vai cortar a unha da pessoa, em vez de fazer a correção, tá? A pessoa que não gosta de trabalhar com onicoórtese, faz o corte da unha e alivia a dor do seu cliente, do seu paciente. Tá, mas e o que você fez para corrigir essa unha? Porque você simplesmente cortou. Essa unha vai crescer com hipercurvatura de novo, vai voltar a incomodar de novo. Então tem que lançar mão de alguns recursos, e nesse caso aqui o nosso recurso é a onicoórtese, para corrigir essa deformidade da unha do meu cliente. E aí vocês vão falar assim, não uso, nunca utilizei uma órtese e eu consigo resolver os problemas de dor do meu cliente. Como eu falei, cortou a unha lateral do cliente, cortou as bordas laterais, o cliente não vai sentir dor. Está jogando um problema lá para o futuro. Significa que lá no futuro, porque você cortou a unha, as partes moles, tecidos moles, vão ocupar o espaço que era da unha, e lá no futuro que eu vou ter problema de novo. Hoje eu corto um mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, sempre cortando as laterais, mas não fiz nada para corrigir. Aí no futuro eu vou ter 2 problemas, a hipercurvatura e uma unha enclausurada também, porque a pele tomou aquele espaço que era da unha. Então a gente acaba perdendo, a gente perde muito quando a gente não faz a utilização das onicoórteses. Porque muitos dos nossos clientes nos procuram por conta de dor, por exemplo, de dor nas unhas. Tem diversos fatores, lógico, mas a gente poder ajudar eles, nossos clientes, nossos pacientes com esse recurso é muito importante. Então eu tenho que saber sim, eu tenho que aprender
a aplicar uma órtese na unha. Não só um tipo de órtese que eu tenho que aprender, eu tenho que aprender 2, 3 tipos de órteses. Nós vamos falar isso aqui ao longo aqui da nosso Masterclass Ortoniquia. Aí, o que são as onicoórteses? O que é? Qual tradução para isso, para onicoórteses? A palavra ônico, né, deriva do grego, se refere à unha, está se referindo à unha, ônico, unha, nós sabemos disso, e órtese, que é o orto, se refere ao que é reto, aquilo que é correto. Então, onicoórtese, é a unha correta, aquilo que é reto, unha correta, unha reta. Isso aí é o que significa a palavra onicoórtese, né? A junção das duas palavras, né, se refere à unha correta, certa, significa utilizar um aparelho para corrigir a unha. Unha, vocês vejam bem que eu estou falando unha, né? Corpo da unha e unha, e não me referindo à lâmina ungueal. A órtese são aparelhos, né, ou dispositivos de uso provisório ou não, pode ser de uso provisório ou não, com finalidade de alinhar, prevenir ou corrigir deformidades, melhorar a função das partes móveis do corpo também. Então, melhorar as funções das partes móveis do corpo, porque órtese também é utilizado em outras situações. Aí eu dou um exemplo aqui para vocês, uma pessoa que tem uma deformidade no pé, né, nos membros inferiores lá no pé, ela pode usar uma palmilha, uma órtese plantar, que é uma palmilha, ou um aparelho ortopédico para ajudar, para corrigir esse pé dela, né, para facilitar as funções dela do dia a dia. Então uma órtese é um aparelho que vai ajudar a uma determinada parte do corpo, que é diferente de prótese, que nós vamos falar aqui na sequência também, para diferenciar prótese de órtese, daqui a pouco a gente fala a respeito disso. Então nós temos aqui ainda a órtese ou ortotese, que em Portugal se chama ortotese, é um dispositivo externo, aplicado ao corpo para modificar os aspectos funcionais ou estruturais do sistema neuromúsculo-esquelético, para obtenção de alguma vantagem mecânica ortopédica. Foi isso que eu expliquei no slide anterior. Então, a órtese vai ajudar o membro a corrigir o membro, uma determinada deformidade, o que é diferente de prótese. E nós na podologia utilizamos tanto a órtese quanto a prótese. Eu vou explicar daqui a pouco também isso aí para vocês. Nós chamamos de, por exemplo, a órtese acrílica, quando substitui uma parte da unha, é uma prótese. Nós chamamos de órtese. Vamos, durante muito tempo, alguns anos, a gente vai ficar falando isso. Mas o adequado para isso, quando substitui uma parte do corpo, de um membro, é chamado de prótese. Quando eu estou utilizando alguma coisa para auxiliar esse membro, uma determinada parte do corpo, isso nós chamamos de órtese. Então tem a órtese e a prótese, como falei. A prótese aqui, como falei, substitui um membro ou um órgão. Eu dou um exemplo para vocês. Eu falei do pé no slide anterior, de uma pessoa que tem uma deformidade no pé. Nós utilizamos uma órtese plantar, uma palmilha ou um aparelho ortopédico. Agora imaginem vocês uma pessoa que teve uma amputação de pé. Ela vai utilizar uma prótese. Então é uma parte que vai substituir uma parte do corpo. Está substituindo, diferente de órtese, que a pessoa tem aquela parte do corpo, mas utiliza um aparelho para auxiliar na correção. Tá? Então a órtese auxilia o membro, como eu acabei de falar para vocês. E o que está escrito aqui como exemplo é um exemplo de um aparelho ortodôntico, né? Só para dar um exemplo aqui para vocês, mas eu não vou fazer leitura não. Fica com esse exemplo que eu dei do pé amputado, que utiliza uma prótese, e do pé que tem uma deformidade, que utiliza uma órtese, por exemplo. Tá? Aí tem uma pergunta interessante, né? Quando utilizar uma órtese e que tipo de órtese que eu devo utilizar? Então é sempre uma dúvida que a gente tem, e eu sempre falo uma coisa que é interessante aqui. Quem é que não tem dúvida de que tipo de órtese que vai utilizar diante de um cliente, diante de um caso com uma pessoa que tem uma necessidade de uma órtese? Quem é que não tem dúvida? Então não tem dúvida aquele profissional que não utiliza a órtese, por exemplo, ou aquele profissional que só utiliza um tipo de órtese. Então aquele que utiliza, por exemplo, só a fibra de memória molecular, não tem dúvida nenhuma. Chegou um cliente na frente dele, ele vai colocar, sabe que tem necessidade de colocar a órtese, ele fala, fibra de memória molecular, porque ele só sabe um tipo de órtese. Ou aquele outro profissional que não coloca nenhum tipo de órtese. Então ele fala, não vou colocar nada. Ele vai lá, vai cortar a unha e não vai colocar órtese nenhuma. Mas mesmo aquele profissional que só utiliza um tipo de órtese, que eu comentei agora, seja fibra de memória molecular, seja
o fio metálico ortodôntico que nós utilizamos, se ele utiliza só uma, ele fica limitado no mercado também. Então ele deixa de oferecer um serviço adequado porque ele fica limitado. De repente você tem uma unha que necessite de colocar um fio metálico com gancho, mas você só sabe aplicar a fibra de memória molecular, ou só sabe aplicar o elástico, só que o fibra de memória molecular, o elástico não é bom para aquela unha. O adequado seria um fio metálico. Então, como eu falei, a gente fica limitado. Às vezes eu vou até conseguir fazer um bom trabalho, uma boa correção com a fibra de memória molecular. Porém, seria muito melhor, muito mais adequado um fio metálico com gancho, que é um exemplo que eu estou dando para vocês, tá? Quando eu utilizar uma órtese, tem diversos momentos, né, que a gente vai pensar que a gente pode utilizar uma órtese ungueal. Quando eu quero a correção do corpo da unha, por exemplo, uma hipercurvatura do corpo da unha, para alterar essa hipercurvatura da unha, e algumas vezes aliviar a pressão sobre o leito. E o que é interessante, eu não quero fazer abertura da unha, eu não preciso modificar a forma dessa unha, eu só quero aliviar a pressão dela sobre os tecidos moles. Porque a unha sobre os tecidos moles, quando está pressionando sobre os tecidos moles, pode incomodar. Então, se incomoda, eu tenho que fazer alguma coisa. Duas coisas eu posso fazer. Ou cortar a unha, ou aliviar a pressão com uma órtese que faça um pouquinho de abertura dessa unha. Entenderam? Porque é muito fácil, como falei nos exemplos anteriores, que eu citei aqui agora há pouco para vocês, eu posso chegar lá e cortar essa unha lateral. Aliviou a pressão, porque não tem unha ali, ela deixa de machucar tecidos moles. Ou, a outra situação é fazer a abertura com uma órtese ungueal, seja a fibra de memória molecular, seja o elástico, seja o fio metálico, qualquer uma delas, por exemplo. Mas eu tenho que pensar que se eu cortar, como eu dei no exemplo anterior, se eu apenas cortar a unha, eu vou jogar um problema lá para o futuro, muito simples. Então, voltando, para aliviar a pressão. Então, eu posso aplicar uma órtese somente para fazer a abertura, para aliviar a pressão da unha, sem esperar que eu abra essa unha, sem a necessidade de abrir essa unha. Alívio de dores causados pelo excesso de curvatura, foi o que eu acabei de explicar agora para vocês. E restauração do corpo da unha danificada. Restauração do corpo da unha danificada, nós estamos falando aqui de órtese acrílica, por exemplo, que pode ser a resina autopolimerizável ou ainda a resina fotopolimerizável. Então eu posso utilizar essas resinas para ajudar na correção da unha, junto com um dispositivo espaçador de prega periungueal, por exemplo. Imaginem vocês, eu quero fazer uma abertura da unha, mas a gente observa que a forma desse dedo não vai comportar essa unha. E o leito, as bordas laterais não vai comportar essa unha que eu quero abrir. Então eu penso que eu tenho que modificar a forma desse dedo também. Então uma das formas de eu mudar a morfologia desse dedo é utilizando o dispositivo espaçador de prega periungueal junto com uma resina fotopolimerizável ou autopolimerizável, em associação com uma fibra de memória molecular ou um fio metálico com gancho, por exemplo. Eu posso fazer isso. Então, a restauração do corpo da unha danificada, ou em caso também de estética, que a gente fala daqui a pouco também, tem alguns casos que eu posso utilizar, em casos de estética da unha, né, que a pessoa perdeu a unha lá, ou tem uma porção da unha que vai estar aqui, nesse quadro aqui que a gente fala a gente continua e falo da estética já para vocês então. Em caso de onicofose, então imagine vocês que a pessoa tem uma onicofose por conta de pressão da hipercurvatura da unha. Uma onicofose que é difícil de eu remover, a pessoa está sentindo muito dor. Então, basta eu aliviar a pressão dessa unha sobre esse calo subungueal para aliviar a dor. Eu não precisaria nem mexer nessa onicofose, não precisaria nem mexer nesse primeiro momento nessa onicofose. E vocês podem observar que se vocês fizerem, a pessoa tem uma onicofose, está incomodando, você aplica uma órtese ungueal sem a necessidade de mexer nessa onicofose. É um exemplo. Aí no mês seguinte, quando o cliente volta, ela não vai ter sentido dor nenhuma, mesmo com a onicofose lá. Então isso facilita também para você poder remover essa onicofose, se ela estiver ainda lá. Porque começa a se desprender, a pele começa a se desprender ao longo do tempo também. Então, mesmo sem eu pegar um bisturi e ir lá na região subungueal, e fuçar lá na região subungueal para tentar remover essa onicofose, eu consigo aliviar a dor da pressão que exerce a unha sobre esses tecidos moles. Isso é uma coisa bem interessante, porque muitas pessoas aparecem lá na nossa clínica, no nosso consultório, falando que é dor, e que tem pele, que tem isso, que tem aquilo embaixo da unha. Isso é o que o cliente fala para vocês, tá doendo, tem um monte de pele debaixo, né? Tem um monte de coisa. O outro lá, a outra sempre tira e tira bastante, tira até sangrar.
Vocês já ouviram esse relato aí também. Eu também já ouvi muito desses relatos aí. Aí uma alternativa que eu tinha, e até explicar para o cliente, olha, e aí, que lógico, a gente observando que a unha tem uma hipercurvatura, e que é por conta dessa hipercurvatura que dói, que é por conta dessa hipercurvatura que se forma a pele ali, que engrossa a pele ali nessa região, e conseguia convencer o cliente de que a necessidade de aplicar uma órtese ali naquela unha. Eu aplicava uma órtese sem mexer em pele, então eu falava lá para o cliente, vamos aplicar uma órtese aqui, não vou mexer em pele, nada, e vai melhorar a sua dor. Não é possível que isso vai acontecer. Tá, vamos fazer o experimento para a gente ver o que vai acontecer? Tá, colocou uma órtese, aliviou a pressão lá. Mesmo que tenha pele, que tenha onicofose, deixa de incomodar. Deixa de incomodar porque você mudou a forma da unha, mudou a posição da unha. A unha deixa de pressionar os tecidos moles. E nesse sentido, diminui a dor. Diminuiu a dor, passou um mês e você não tirou a pele. Então aquela história em que ela falava que só melhora quando tirava a dor, fica para o passado, porque você mudou a forma do dedo dela, mudou a forma da unha dela, deixa de incomodar. Então você livra o cliente dessa dependência, né? Você livra o seu paciente dessa dependência de ter que remover a pele toda hora. Então ele aliviou a pressão, para de incomodar, não tem que ficar mexendo, cutucando em canto toda hora. Eu já tinha citado aqui o corpo da unha com hipercurvatura. Em casos de onicocriptose, uma coisa que é interessante, não costumo aplicar quando a pessoa está com onicocriptose com granuloma e com exudato, um exudato inflamatório ou exudato purulento. Então sempre a gente espera, remove espícula, lógico, remove espícula, vai fazer os curativos, vai esperar essa inflamação diminuir, esse granuloma diminuir, esperar desaparecer o exudato e aí sim a gente pensar em aplicar uma onicoórtese, até para ver qual onicoórtese seria mais adequado. Porque quando está todo inflamado, está com exudato, é até difícil definir o que vai aplicar. Então tem que esperar desinflamar um pouco, diminuir esse granuloma, não ter mais exudato, e a partir desse momento a gente vai escolher, definir se é realmente necessário aplicar uma órtese e, se for necessário, qual tipo de órtese que eu tenho que aplicar. Porque a gente remove espícula, a gente sabe disso, a gente remove espícula, depois a gente tem que acompanhar o crescimento dessa unha. Algumas pessoas não precisam fazer nada, a unha vai crescer normalmente. Já em outras pessoas, em muitos casos, a gente precisa fazer uma correção ali, auxiliar a correção dessa unha. Às vezes eu tenho que fazer abertura de unha e ainda abertura de pele, de tecido, onde eu vou utilizar os dispositivos passadores de prega periungueal e as resinas acrílicas foto e autopolimerizáveis, por exemplo. É uma alternativa aí, né, no tratamento também das onicocriptoses. Porque tratar de onicocriptose não é simplesmente remover espícula, fazer um curativo. A gente tem que acompanhar essa unha, porque senão ela vai se tornar uma onicocriptose de novo. A gente vê tantos casos recorrentes, né, a pessoa remover espícula, tratar de onicocriptose, e toda hora está tendo de novo. Lógico, eu estou só cortando a unha, não estou fazendo nada para corrigir esse problema, que é, por exemplo, da hipercurvatura dessa unha, ou depois que eu removo a espícula, permitir que nos próximos meses essa unha possa crescer sem penetrar no tecido de novo. Então é uma outra situação onde a gente pode, e não só pode como deve também, fazer a aplicação de uma onicoórtese. Então, reparação da unha, como eu citei já para vocês, eu vou reparar uma unha que está faltando uma parte dessa unha, eu posso utilizar as resinas alto e fotopolimerizáveis. Posso reparar essa unha nesse sentido. Então, onde tem o corte incorreto, a pessoa tem um corte incorreto, como citamos aqui na onicocriptose, onde eu posso corrigir essa unha, corrigir a forma desse dedo, também permitir que essa unha cresça, utilizando uma resina alto e uma resina fotopolimerizável junto com dispositivos passador de prega periungueal. Em caso de dor, citei no slide anterior também, já falei isso para vocês. Em caso de estética, então falando, mas eu vou aplicar em estética, sou da área da saúde? Sim, sou da área da saúde, mas em alguns momentos não tem a medicina estética também? Tem a medicina estética, tem a podologia estética, mas nesse sentido que eu falo de estética imaginem vocês que uma cliente de vocês vai fazer uma viagem de navio, e ela tem a unha lá com uma certa alteração, uma certa deformidade nessa unha, e que esteticamente não é legal, não é bonito. Ou vai passar uma semana lá dentro do navio, e uma semana dentro do navio ela vai passar de chinelo, e com aquela unha com essa deformidade. Então eu posso, com uma resina alta ou fotopolimerizável, melhorar as condições dessa unha, da estética dessa unha. É lógico que eu tenho e devo informar o meu cliente que quando ele voltar da viagem,
para ele voltar lá na clínica para a gente remover essa prótese, né? Essa órtese ou essa prótese que foi aplicada. Tá? Em uma outra situação, o cara vai para a praia lá, mas tem uma onicomicose e a unha tá feia, vai passar as férias. Ou a mulher que casou e vai para a lua de mel, mas tem onicomicose na unha. Eu posso aplicar uma resina acrílica? Fala assim, quanto que isso vai prejudicar mais ou menos a unha dela? Nesse momento, para deixar uma semana lá para ela ir para a praia e passar bem lá na praia, né? Não ter vergonha, não ter que ficar enfiando o dedo do pé dentro da areia. Sim, posso aplicar de forma estética ali, mas da mesma forma como falei para vocês, recomendando ao cliente, ao paciente, quando ele retornar da viagem, voltar à clínica para a gente poder remover essa órtese acrílica, porque pode abafar, pode proliferar mais ainda, né? Os fungos que estão ali, mas uma semana que você vai deixar lá não vai prejudicar tanto assim, a ponto de você deixar o cliente fazer a sua viagem sem um dedo lá com a unha um pouco melhor, né? Esteticamente mais bonita, né? É interessante isso, né? Mas uma coisa que vai acontecer com vocês, que se vocês fizerem essa aplicação e falar para o cliente, volta com uma semana quando você voltar de viagem, ele não vai voltar. Você tem que orientar ele a fazer isso. Mas é capaz de acontecer com vocês, como aconteceu comigo e outros colegas também, e aí o cliente depois volta um mês depois e fala, estava tão bonitinha que eu não quis vir tirar. Mas, como eu falei, existe o risco de proliferar micro-organismos nesse sentido aí. Mas é possível fazer a aplicação sim. E também aqui, né, quando aplicar em todos os casos que a hipercurvatura da unha possa trazer algum transtorno para o nosso cliente. Tá? Das onicortes existem várias técnicas para aplicar a onicortes, existem várias formas de aplicar, porque existem vários profissionais. Eu aplico de uma forma, você aplica às vezes de uma forma que é diferente, o outro colega aplica de uma forma diferente. Não dá para a gente engessar a aplicação das onicortes. Existem muitas variáveis que vão permitir, né, a gente aplicar de formas diferentes também essas onicortes. E existem vários materiais para aplicação de órtese também, que a gente fala logo na sequência. São vários materiais, muitos deles. A gente vai falar aí a fibra de memória molecular, está aqui na próxima tela aqui, quais os tipos de órtese que nós temos aqui. Opa, mais um. Aqui, ó, metálica. O fio metálico é importante, uma coisa que eu falo aqui do fio metálico, fibra de memória molecular, o elástico acrílico, alto e fotopolimerizável, mola, dispositivos passadores, o ímã. Temos as calhas, a bandagem também que pode nos auxiliar e auxilia bastante no auxílio para a correção da hipercurvatura da unha. É uma coisa interessante que eu falo aqui, que eu ia começar a falar, em relação, por exemplo, a órtese metálica ou o elástico. Os podólogos, em geral, a gente tem uma cultura de falar assim, olha, eu vou aplicar o ômega. Vai aplicar o ômega? Vai aplicar o fio metálico. O ômega é um desenho que eu tenho ali sobre a unha. Eu vou aplicar, na verdade, é um fio metálico. Ou a pessoa fala assim, vou aplicar o Bract. O que o Bract faz na unha? O Bract faz na unha? O Bract não faz nada na unha. O Bract é um ponto de apoio. Quem faz alguma coisa na unha, o princípio ativo, vamos dizer assim, seria o fio metálico. Então não posso dizer, vou aplicar um Bract, ou vou aplicar um ômega. A ômega está até para dizer que eu vou aplicar um fio metálico com ômega. Porque eu posso aplicar um fio metálico sem nada. Mas vamos ver daqui a pouco aí, tá? Então é errado eu falar, vou aplicar um Bract. Não é certo falar isso. Da mesma forma que a pessoa vai aplicar um elástico, a gente pergunta, o que você aplicou? Eu apliquei o bottom. Eu fico pensando, aplicou o bottom? Bottom não faz nada. Bottom é um ponto de apoio, onde eu vou fixar o elástico para fazer a correção da unha. Então também não é adequado falar, apliquei bottom. Certo é falar, apliquei elástico. Então se você fala isso dessa forma, então a gente começa a corrigir a forma como a gente se refere aos onicortes. Então não é Bract. Posso falar que eu vou aplicar o fio metálico com Bract. Posso falar que eu vou aplicar o fio metálico com gancho. Posso falar que eu vou aplicar o fio metálico com ômega. Ou vou aplicar o fio metálico sem nada, como falei agora, ou com desenho, com uma letra, seja lá o que for. Mas o certo eu vou aplicar fio metálico. Aí o desenho que eu vou colocar ômega, lira, letra A, B, C, D, M, tantas outras aí, a gente define depois, na hora da aplicação. Mas é só para falar isso para vocês, tanto em relação ao fio metálico e o elástico, né? A gente não deve utilizar a palavra Bract quando eu estou me referindo à ação do fio metálico. E não devo usar o bottom quando eu estou me referindo à ação do elástico, por exemplo.
Tá, só para mostrar algumas aqui, né, para vocês. A fibra de memória, a gente tem aqui a fibra de memória molecular, que pode ser manipulada. A gente vai falar bacana daqui a pouco sobre isso com vocês. Tem algumas coisas interessantes para a gente falar a respeito disso com vocês. Aí nós temos a resina auto e fotopolimerizável. Eu particularmente gosto muito da resina fotopolimerizável. Lógico que vocês vão falar assim, é mais caro utilizar a resina foto. Porque o aparelho é mais caro, a resina é mais cara. Sim, mas agrega valor ao nosso trabalho, bem como as nossas órteses, quando fixadas com resina fotopolimerizáveis, duram mais tempo lá na unha, tá? Não quer dizer que eu não possa utilizar resina autopolimerizável. Pode sim, você pode continuar utilizando a resina fotopolimerizável. Mas como eu falei, eu particularmente gosto mais da resina fotopolimerizável. Tem um tempo já, não faz muitos anos já, que eu utilizo ela. Lógico que nos cursos, essas coisas a gente fala, a gente mostra a resina autopolimerizável, mas sempre dando preferência para a resina fotopolimerizável. Temos as molas também. Como vocês podem ver aqui, a mola a gente não tem no mercado, uma pena, é de fácil aplicação, pode ser aplicada aí com gancho, pode ser aplicada com bottom, pode ser aplicada com resina, é muito fácil a aplicação da mola, mas a gente teria que confeccionar a nossa própria mola aí. Tinha um fabricante antes dessas molas, mas hoje não tem mais, eu fabricava essas molas, mas hoje não, porque dá muito trabalho fabricar essas molas aí, tá? Mas é um aparelho fantástico de aplicar, fácil aplicação também. Aí a gente tem a metálica aqui, olha aqui, uma metálica sem ômega. Porque a gente pergunta aí para alguns profissionais, e falam assim, o ômega que dá a atração, é o ômega, se o ômega estiver mais para o lado direito, fica mais forte, vai abrir mais desse lado, se estiver mais para o lado de cá, é desse lado que vai abrir mais, e é o ômega que isso e aquilo. E agora? Como é que você me explica isso? Tá só o fio metálico fixado sobre a unha, e tem ação sim, tem muita ação, tanto quanto se tivesse ômega ou não tivesse ômega. Ou se tivesse outra letra, como vocês podem observar na terceira foto, tem uma letra A. Na foto do meio a gente tem um ômega. Aliás, tem até 2 ômegas aí na foto do meio. Tá? Mas então, quando a pessoa fala assim, eu vou aplicar um ômega, eu fico pensando, será que é ômega mesmo que ela vai aplicar? Fio metálico? Quando ela me fala assim que é o ômega que dá tração, que é o ômega se ele estiver mais para a direita ou mais para a esquerda, que vai fazer mais força aqui ou lá. E aí que a gente não tem ômega aqui? Funciona do mesmo jeito, funciona. Tem que saber aplicar, tem que saber manipular esse fio. Mas aquela história também, quando a gente fala, vou aplicar um bract. Não é bract. Por exemplo, se eu fosse aplicar o fio metálico aí com bract, esse fio metálico, não, eu estou aplicando o fio metálico. Vou fixar ele no bract. Tudo bem, mas não vai, nesse caso aqui não tem ômega. Porque, como falei, algumas pessoas conhecem a órtice metálica como ômega. A ômega para elas é a órtice metálica. Então, somente. Aí a gente aplica uma órtice dessa aqui na pessoa, dessa primeira imagem aqui, e a pessoa fala, e aí, corrige a unha assim, da mesma forma que a fibra não tem desenho nenhum, você fixa ela na unha, uma alavanca, fixa de um lado, fixa do outro lado da unha, mesma coisa o fio metálico que vocês estão vendo aqui, vai abrir a unha do mesmo jeito, da mesma forma, com a mesma eficiência também. Como falei, aí na letra A pode ser letra M, C, D, quem é bom de manipular, é um serviço mais artesanal fazer isso aí também. Então dá para manipular, dá para fazer aplicação sim, tem que saber manipular, vai ter ação sobre a unha, vai abrir a unha, desde que eu saiba aferir a força ali, sim, vai funcionar muito bem. Tá? Aqui a aplicação do gancho foi feita por uma aluna, olha só, foi feita por uma aluna dentro de um curso que eu estava dando, e ela conseguiu aplicar um fio metálico lá no quinto dedo, no terceiro, no segundo, no terceiro e no quinto dedo. Aí vocês falam para mim, trabalhar com fio metálico é difícil, que machuca a região subungual, que não dá certo. Olha, conseguiu colocar no quinto dedo. Não que esse quinto dedo aqui precise de aplicação, vocês estão vendo aqui na imagem, não precisa de aplicação, mas é questão de treino. Isso aí a gente estava dentro do curso e colocou no Alox, eu falei, aplica de novo. Aplicou de novo, falei, continua treinando. Embora, a hora que volta, olha, eu vejo que está lá no quinto dedo. Quer dizer, bastou treinar um pouquinho para conseguir colocar lá no quinto dedo. Lógico que bem orientado, né? Bem a aluna bem orientada sobre como confecção desse gancho, que tem que ser um gancho especial para colocar nesse tipo de unha,
um alicate adequado para fazer tudo isso, para conseguir fazer essa aplicação. Então lá no nosso curso nós temos nosso curso de ortoniquia. É interessante que a gente está vendo alguns alunos mandarem algumas imagens das aplicações que eles estão fazendo do fio metálico, por exemplo, com gancho. Aí coloca a letra, eu vi gente me mandou foto com letra M, com letra A também, pessoas aplicando com o fio metálico sem desenho nenhum, e eu fico muito feliz de saber que as pessoas estão conseguindo desenvolver uma coisa que elas tinham dificuldade no passado através desse nosso curso de ortoniquia, do nosso curso online. Bem bacana isso aí. E lá a gente aprende também isso aqui. Olha só, eu gosto muito, eu sempre trago essa imagem aqui para mostrar que é possível. Se uma pessoa consegue colocar no quinto dedo, desse jeito, consegue colocar em qualquer tipo de hálux, qualquer unha do hálux. Então é muito fácil. Eu digo assim, ó, uma das órteses mais fáceis de aplicar é o fio metálico com gancho. E que foi possível aqui nesse caso, a gente está vendo aí, aplicar no segundo dedo. Não que precise, mas para questão de treinamento, como eu falei para vocês já anteriormente, tá? Aí nós temos o elástico aqui com bottom, que é outro tipo de órtese, que vocês conhecem também. Aqui a gente tem o dispositivo espaçador de prega periunguial. E no mercado a gente tem diversos tipos de dispositivo aí no mercado com nomes diferentes. Esse aqui é um deles. E isso facilita muito a nossa vida, como falei anteriormente, na recuperação de unha, permitir com que a unha cresça sem encostar no tecido, sem encostar nas partes moles. Dá para a gente utilizar em unha enclausurada. Lógico que o dispositivo junto com resina, autofotopolimerizado, tá? Não é só o dispositivo sozinho, aí não, senão ele até se desprende daí. Então, como eu estava falando, em unha enclausurada, se tem uma unha enclausurada, que a única alternativa que a gente tem para essa unha é cortar as bordas laterais, cortar na frente, sempre desse jeito, sempre cortando, e a pele sempre tomando espaço que era da unha, a unha nunca consegue crescer. Então a gente com dispositivo espaçador, com resina e com uma órtese que faça abertura de unha, associação desses três materiais, a gente consegue corrigir essa unha. Porque um cliente que tem uma unha enclausurada é refém da podologia do podólogo, da podóloga. Ele fica nosso refém. A gente não quer isso, a gente quer curar o nosso cliente. Então tudo que a gente possa fazer para melhorar todas as condições dele, em vez de só cortar a unha, se o cliente que tem que vir a cada 20 dias lá para cortar a unha, porque a unha está crescendo, já começa a incomodar. Usa um dispositivo, usa a resina, usa uma órtese para fazer a abertura de unha, a gente vai liberar esse cliente 30 dias, 40, 2 meses sem a necessidade de ter que vir ao podólogo. Vai vir por estética, por prazer, por conforto, mas não porque ele estava sentindo dor. Então isso a gente tem que pensar, porque aquele negócio da gente ficar sempre cortando a unha só para aliviar a dor, a gente não faz nada para melhorar as condições, como falei, mudar a forma desse dedo para que o cliente não seja nosso refém. Porque a gente deixa, como falei, ele se torna nosso refém. Eu quero que ele venha na minha clínica, no meu consultório, por prazer, não por dor, está sentindo dor o tempo todo. Ele tem que vir por necessidade. Aí, como eu falei, ele se torna refém dos nossos serviços. Quero que ele sente lá por conforto, por prazer, e não para ficar sentindo dor, por conta de sentir dor, tá? Temos os ímãs também, temos outras órteses aí também no mercado, importadas, e dessas importadas a gente fala, pô, tem uma coisa nova chegando. Não é novo não, até essas importadas que nós temos, se a gente for ver lá na Europa, essas órteses já tem mais de 15 anos, 10, 15 anos, não tem nada de novo, e são muito caras. E o que eu faço com elas, eu faço com o fio metálico, com a fibra de memória molecular e com a resina. Eu não precisaria comprar uma órtese tão cara, esses aparelhos. Lógico que se quiser comprar, você pode comprar, é mais uma das órteses. Só que eu tenho uma fibra de memória molecular que custa acho que R$15 aí no mercado, um pacotinho que dá para fazer 12, 15 órteses por R$15. 12, 15 órteses por R$15. Esses aparelhos importados, essas órteses importadas, quanto custa? Sei lá, custa caro para dedéu, custa bem caro. E você vai conseguir fazer 15 órteses com 600, 800 reais. Você vai pagar nesses importados, sendo que a nacional aqui, a fibra de memória molecular, custa R$15. E mesmo o fio metálico ortodôntico, que é super barato também, e vai ter a mesma função. São alavancas que a gente cola nas unhas para fazer a abertura da unha. Isso o fio metálico faz, isso a fibra faz, isso o elástico faz. Tá? Então, lógico, como eu falei, se você quiser comprar e utilizar esse tipo de órtese, a gente pode utilizar. Como o imã aqui também. O imã nasceu ali, acho que no México, se eu não me falha a memória. É mais uma alternativa, só que a gente não é qualquer tipo de imã, tem um imã específico para fazer isso aí. Existem poucos estudos a respeito da utilização do imã também.
mas é mais uma das alternativas que a gente tem. Tá? Por que eu estou mostrando a cola aqui para vocês agora? Porque há uma dificuldade não, mas uma dúvida muito grande nos profissionais em que tipo de cola que a gente tem que utilizar. Essa aqui é uma cola de cianoacrilato, de cola de secagem rápida, que vocês conhecem. Existe uma doméstica, né, que é muito utilizada aí, mas aí já existem outras que não são as domésticas. Doméstica é industrial também, tá? E existem as industriais, existem para artesanato, existe para outras coisas, que são melhores do que essa doméstica que a gente tem. Ela tem um nome, não vou falar a marca aqui, nem o nome dela, mas existe. Basta perguntar para alguns colegas que eles vão falar isso para vocês. Porque muitas pessoas falam assim, eu ponho uma fibra lá de escola, ponho a fibra lá de escola. Uma das coisas é a cola. Eu falo assim, Renato, eu colo a fibra de escola, cola de escola, cola de escola. O que está acontecendo? Uma primeira coisa que a gente pensa é na cola, que ela está utilizando. A segunda coisa é a preparação da unha, que é uma série, tem uma série de fatores que a gente tem que levar em consideração na hora de fixar uma órtese na unha. Tá? Porque às vezes você está com uma cola boa, mas você não preparou a unha da forma adequada, passou um produto que melou a unha lá, então que pode prejudicar a fixação das órteses sobre essa unha. Mas a cola, coisa interessante, perguntar para o colega, ou depois aí nos comentários aí a gente pode falar com vocês a respeito de uma cola que é mais adequada para vocês fixarem uma fibra de memória molecular, ou fixar um bracket, um bottom, um cola também, pode ser. Aqui nós estamos vendo uma imagem aqui de uma fibra que é manipulada, tá? Porque a gente pensa assim, qual que é a fibra ideal para eu comprar, qual que é a numeração ideal de fibra para eu comprar. Gente, a gente não pode se basear na numeração das fibras para comprar fibra para aplicar. Não pode se basear em numeração das fibras, mesmo porque a gente tem diversos fabricantes, aqui no Brasil, por exemplo, e a 20 de um é a 22 do outro. É um exemplo. A fibra 0,20 de um é a 22 do outro e a 25 do outro. Então, se eu me basear nisso, se eu tivesse comprado de X, era a 20. Estou comprando de Y, é a 25. Então não dá para me basear em numeração das órteses, tá? Eu tenho que pensar numa coisa, que toda órtese que eu vou aplicar, a maioria das órteses que eu vou aplicar, eu tenho que manipular ela, manipular com calor, é uma das situações. Manipular com calor, sim. Por exemplo, eu teria dentro da minha clínica, dentro do meu consultório, apenas a fibra 0,20. Eu teria só 0,20, porque eu pego a 20 e posso manipular ela e transformá-la na 18, na 16, 14. Manipulo ela de uma forma que ela vai ter a força da 14, da 12, por exemplo. Ou posso manipular ela e deixar ela com a força da 22, da 25. Olha só, a 25 é forte demais. A 25 de qualquer uma delas é muito forte para qualquer tipo de unha que a gente tem que aplicar nessas órteses. Então, não dá para eu me basear na numeração das fibras. Eu tenho que saber que as fibras eu posso e devo manipulá-las, na maioria das vezes, para fazer a aplicação dessa órtese. Tá? Porque, como eu falei, ela no seu estado natural, a fibra 0,22 no seu estado natural está exercendo 300 gramas, 400, 500 gramas força. 400 gramas força. E eu teve um estudo que nós fizemos, no empírico, tá? Não é uma publicação científica, mas que é necessário para eu fazer uma correção de unha, no máximo 200 gramas força. 200 gramas força. Se a 25 está me fazendo força de 500 gramas força, para que eu preciso dessa fibra no mercado? Para que eu preciso comprar essa fibra? Para que eu preciso de uma fibra 0,30? Se ela está exercendo força de 400, 500 gramas, 600 gramas força, sendo que para corrigir uma unha até 200, olha só que tem unha que eu preciso só de 30 gramas, 20, 30 gramas para corrigir. Olha só, tem unha que eu preciso de 20, 30 gramas para corrigir e estou aplicando uma fibra 25, que vai exercer uma força de 300 gramas na unha. Então é uma força excessiva que está aplicando lá, mas nem deveria ter, como eu falei, a 25, então eu posso pegar a 20, manipular ela, deixar ela com força de 16, 18, e posso pegar essa mesma fibra 0,20 e deixar ela com força de 22, 25. Se tiver necessidade, mas não tem unha que você vai precisar de 500, 600 gramas para aplicar. Tá? Eu já causei muito dano lá no passado, como falei, aplicava a fibra sem saber a força que estava aplicando. Não dá para como falei, não dá para se basear na numeração das fibras. É de certo que as fibras, a sua numeração, entende? 18, 20, 22, conforme vai aumentando a numeração, aumenta a sua força, mas como falei, de um fabricante para outro varia isso aí, tem uma variação muito grande.
Então não dá para me basear nisso. Então eu vou comprar uma fibra e aprender que eu tenho que manipular essa fibra. Essa imagem que nós estamos vendo aí é uma imagem de uma fibra que foi manipulada, tá? E aqui a gente está vendo uma fibra com furinho, é interessante o furinho. Nós estamos vendo uma fibra que tem uma certa curvatura. Essa fibra tem uma curvatura aí nessa fibra e tem um furo nela. As duas coisas são importantes e interessantes a gente fazer na fibra. Quando eu faço uma curvatura nessa fibra aí, que eu manipulei essa fibra com calor, não são todas as fibras que dá para fazer isso. Não é a fibra de todos os fabricantes também, tá? Então tem uma determinada fibra onde que quando eu manipulo ela dessa forma, eu aumento o ponto de contato entre a fibra, a cola e a unha. Então olha só, vamos ver nessa imagem aqui, olha isso. A gente consegue fazer isso aqui, ó. Então ponto de colagem entre fibra e unha fica muito maior. Porque a fibra no seu estado reto, olha só, a gente pega uma fibra no estado reto e vai tentar colar numa estrutura que é curvada. O que acontece? A fibra pode quebrar, fica mal fixada, essas coisas. Então a gente faz essa dobradura que a gente está fazendo aí na fibra, fixa ela melhor sobre a unha, depois de colada, ela vai puxar a unha para cima. Então aumenta o ponto de colagem da unha e da fibra. É mais difícil dessa fibra se desprender, então, porque eu aumentei o ponto de contato dela, né? O ponto de contato era pequenininho, o ponto de contato de colagem aumentou, eu tenho o furo, a cola perspassa esse furo, fica por dentro desse furo, fica como um pino, funcionando como um pino ali. Então isso ajuda essa fibra a se fixar mais tempo. E isso aqui que eu estou, essas duas imagens, essa imagem aqui, a imagem anterior que vocês viram e essa aqui, é uma manipulação que a gente faz nas fibras, tanto para aumentar ou diminuir a força dessa fibra, como também para aumentar o ponto de contato entre a unha e a pele, fixar mais essa unha sobre a pele, não, desculpa, fixar mais essa fibra sobre a unha. Falei errado, misturei tudo aí, né? Aqui nessa outra imagem aqui que vocês estão vendo aqui agora, é uma coisa que é interessante também, porque essa fibra já foi fixada. Um exemplo, depois que eu fixar a fibra na unha, então moldei a fibra, fiz o furinho, colei, aí eu vou lá e descubro que essa fibra está muito forte lá no pé do cliente. Tem como eu manipular ela e aumentar a força ou diminuir a força, eu vou escolher o que eu quero. Entre 0 grama força, 5 gramas, 10, 100, 200 gramas força, eu vou escolher a força que eu quero. É uma coisa que é interessante na hora da aplicação de uma órtese, que antes a gente achava que era normal o cliente sentir dor. E aí o cliente fala, até ligar, o cliente está sentindo dor, fala, normal, vai doer um pouquinho, ou até antes do cliente sair, você fala, olha, vai doer, pode ser que dói um pouquinho aí, tá? Vai latejar um pouquinho, mas é normal. Não é normal! Não é normal isso, já foi normal no passado, pelo conhecimento que a gente tinha no passado, isso era normal. Hoje não é normal mais o cliente sentir dor. Então na hora da aplicação de uma órtese, na hora que eu estou aplicando, confeccionando essa órtese para aplicar, e que eu estou aplicando no meu cliente, sabe qual é o feedback que eu quero do cliente? Que ele não esteja sentindo nada. Aí eu pergunto para ele, está sentindo alguma coisa? Estou sentindo, tá pressionando um pouquinho. Eu tiro e vou pôr de novo, vou manipular de novo, fazer alguma coisa para diminuir a força. É lógico que eu estou observando que a unha está se abrindo, eu observo que a unha está abrindo, e apliquei, observei que a unha está abrindo, feedback do cliente, não estou sentindo nada. Ótimo, pensa nisso. A unha está abrindo, o cliente não está sentindo nada, significa que eu estou aplicando uma força pequenininha, nem precisei utilizar o tensiômetro para medir a força, tem o tensiômetro que mede a força, mas não precisei, porque eu tenho o feedback do cliente que ele não está sentindo nada. Então está ali, está lá 30 gramas, 40, 50, 100 gramas, a unha está abrindo e o cliente não está sentindo nada. Porque quando você põe ele está sentindo alguma coisa, já está com mais de 300 gramas de força, 400 gramas de força. Estou sentindo uma pressão. Está com mais de 300 gramas de força. Vai começar a latejar. É aquilo que eu falei, vai começar a latejar o dedo do cliente. E você vai falar para ele que é normal, não é normal. Isso foi lá no passado, porque eu também fiz isso lá no passado. Aí a unha vai descolar, vai causar um hematoma subungueal. E esse cliente liga, é normal. Não é, como eu falei. Eu aplico de uma forma, até fibra, se é a primeira vez que o cliente vem, aplico de uma forma a facilitar a remoção pelo cliente em casa. Porque se é um final de semana, aplicou uma sexta-feira à tarde, ou final de semana você não trabalha sábado, não trabalha domingo, começa a doer aquela unha do cliente lá na sexta-feira à noite. E aí? Ele vai ficar com aquele negócio doendo para voltar na segunda-feira? Não. Se isso doer, se estiver doendo é porque vai causar hematoma, vai causar unicólise, alguma coisa nesse sentido. Então existe uma forma até de orientá-lo a remoção de algum tipo de órtese. Então tem que explicar direitinho, né? Tem que ser muito bem explicado isso aí. Ou pedir para ele retornar. Vou trabalhar no sábado, apliquei na sexta,
Olha, se te doer, incomodar, começar a latejar, você corre aqui, você me liga e vem aqui. Tá? Porque vai corrigir, vai abrir a unha, vai, mas a custa de dor, a custa, como eu falei, de hematoma e de onicólise. E não preciso disso. Eu não preciso fazer isso. Então eu tenho que saber aferir a força. Então eu não posso me basear na numeração das fibras, nem do fio metálico também, que eu já falo. É a mesma coisa que o fio metálico também, tá? Não posso me basear nessa numeração na hora da aplicação. Eu tenho que saber que eu tenho que manipular, tenho que me basear no feedback do cliente, da forma como eu estou aplicando essa órtese lá, que estou fixando essa órtese lá, e na minha observação do que eu estou vendo, do que está acontecendo na hora da aplicação dessa órtese lá, tá bom? Aqui então do fio metálico, como eu falei para vocês, não posso me basear só na numeração dos fios. O fio nós temos o mais utilizado na podologia, 16, ou 14, 16 e 18. 14, 16 e 18. Mas eu posso ter só o 16, por exemplo, lá na clínica. Posso ter só o 16, porque eu vou aprender a manipular de uma forma que eu diminua a força dele. Fio metálico 16 no seu estado natural, ele retinho no seu estado natural, ele é muito forte para qualquer tipo de unha. Então ele está exercendo mais de 300 gramas força ali na unha. Pô, mas 300 não tá bom, Renato? Não, 300 é muito. É uma força excessiva, não falei que até 200, às vezes eu tenho só de 50 gramas força para corrigir a unha. E por que eu estou aplicando 300 gramas força? Então todo fio metálico que eu vou aplicar, estão vendo como na imagem aqui, todo fio metálico com gancho que eu vou aplicar, eu vou manipular ele de uma forma que eu vou diminuir essa força do fio. E manipulo ele, colocar alguns pontos de apoio nesse fio metálico. Eu manipulo para pôr ponto de apoio nesse fio metálico para ver onde que eu quero que faça mais força. Isso é possível fazer também. Então eu tenho que saber fazer essa manipulação do fio metálico também. E para poder definir a força da força que eu vou aplicar. Então tudo que eu falei agora anteriormente para a fibra de memória molecular serve para o fio metálico. O fio metálico só diferente da fibra, que eu não vou precisar aquecê-lo para fazer essa manipulação. Não sei que seja o fio de titânio também, é possível fazer isso. Mas aí tem uma outra forma da gente manipular esse fio metálico aqui. Vocês estão vendo um fio metálico aí na tela, que é sem ômega, mas com um ganchinho, que manipulado quando eu diminuo a força, como eu falei, eu vou escolher a força que eu quero aplicar na unha do cliente. Você vai lá, compra uma fibra, para essa unha aqui eu acho que uma fibra é 0,22. É um novo jeito de pensar. Então está querendo mudar a forma de você pensar, né, em relação a isso. Senão a gente vai ficar para trás no mercado, tá? Então quem não está aqui, quem acha que já sabe tudo de órtese também, que não quer fazer o curso que existe, os cursos que existem de ônico-órtese, vão ficar para trás lá. Estão perdendo informações que são importantes nesse sentido. Quem não está aqui está perdendo essas informações que são importantes. Quem engessou na cabeça um determinado assunto que aprendeu lá, ou que não aprendeu, que ouviu alguém falar, e vai ficar a vida toda fazendo de forma que não é a forma adequada. Como eu falei, nós somos estudar, descobrimos o tensiômetro para medir a força das órteses, descobrimos que órtese eu aplico em 20 gramas e 200 gramas, não preciso mais do que isso. A fibra de memória molecular 25 e 30 nem precisaria ter no mercado, mas eu sei que tem gente que gosta de utilizar esses materiais. Mas se eu tiver uma 25, eu vou ter que manipular ela de qualquer jeito, mas eu tenho que saber manipular. Se eu aplicar ela no seu estado natural, ela vai machucar, causar alguma alteração na unha do nosso cliente. Alteração no sentido de machucar, tá? Causar um hematoma subungual, causar uma onicólise. São detalhes, eu falei, não dá para engessar essas coisas, mas tem um monte de detalhe que pode facilitar a nossa vida. Quando eu falei lá no início que tem vários profissionais trabalhando, vários materiais que a gente não pode engessar, mas a fila anda, a modernidade chega. Então tem coisas novas aí no mercado, da forma de aplicar. Tem muita gente, como eu falei, estudei 30 anos atrás. As órteses chegaram aí, 28, quase esse tempo aí atrás, e tem gente aplicando do mesmo jeito que aplicava quando aprendeu lá 25 anos atrás. De forma que não é adequada. Lá consegui corrigir, eu já virei unha ao contrário, virar para cima a unha, porque eu não sabia aplicar naquele tempo lá. Eu fui ruim nesse sentido também. Isso aí é uma das coisas que me motivou a pesquisar e buscar a excelência nesse assunto aqui. Aqui, olha uma outra coisa que é interessante, gente, que é a forma de aferir a hipercurvatura da unha. Eu sei que a gente utiliza o paquímetro, você utiliza o paquímetro também. O paquímetro dá um falso positivo para a gente, de abertura da unha, porque ele não é fidedigno. E a gente tem esse aplicativo aí que consegue aferir o ângulo da unha. Isso é fidedigno. Isso aí eu vou aferir, vou medir o ângulo da unha. Porque o paquímetro, eu vou fazer uma simulação aqui. Olha aqui na imagem aqui.
Vamos pensar numa unha que tem essa uma hipercurvatura desse jeito aqui assim, ó. A unha tem essa hipercurvatura aqui desse jeito. Tá assim, a unha. Se olhando de frente, olhando o dedo como se estivesse de frente, tem uma hipercurvatura desse jeito. Aí você mede com um paquímetro, vem aqui com um paquímetro aqui em cima, 2 centímetros, 2 centímetros hoje. No mês que vem, pô, você aplicou uma hora, essa unha abriu. Você não veio no mês que vem e fala 2,5 centímetros. Nossa senhora, que bom, melhorou. O paquímetro mediu aqui, ó. Mediu essa distância aqui, mas não mediu esses ângulos aqui, ó. Essa unha que tá fechada aqui. Então imaginem, abri aqui, mas isso aqui continuou fechado. Que vantagem que eu estou levando aqui? Estou levando uma vantagem que abriu aqui em cima. Como falei, o paquímetro mediu aqui, no mês seguinte ele mediu aqui, deu uma distância maior, porém não consegue medir isso aqui. E quando a gente faz a aplicação com esse aplicação, ó, afere com esse aplicativo, eu posso tirar foto, fazer uma foto e medir na foto lá no papel, dá, né? Usar um transferidor, também dá. Mas aí esse aplicativo tira a foto na hora, você vai lá e mede, aí você consegue medir o ângulo da unha. Você consegue medir, depois de abertura da unha, a gente consegue saber, né, com esse aplicativo, se a unha abriu na sua extremidade distal. Se melhorou o ângulo dessa unha. Não sei se vocês conseguem observar isso aqui. Poxa, não sei se estava muito baixo. Não sei se vocês conseguem observar agora. Ó. Eu consigo medir o ângulo da unha. Tá? Diferente do paquímetro que mede aqui em cima, esse aparelho consegue pegar todo o ângulo da unha. Então, é uma coisa que modernizou também. Como eu falei, quer continuar utilizando paquímetro, vai continuar utilizando paquímetro, quer continuar fazendo gesso, vai continuar fazendo gesso. Mas olha, eu hoje não tiro mais, não faço gesso. Lógico que eu ensino nos cursos, dentro do meu trabalho, dentro de uma instituição de ensino, e eu ensino ainda a fazer o gesso, molde de gesso. Mas, isso aqui é mais adequado, vai lá, tira a foto do dedo, faz, afere, tá lá no aplicativo, próprio aplicativo, tira a foto e já afere na hora. Você tem que aferir, lógico, tem que moldar lá, não é ele que sai sozinho lá, você tem que calibrar ele lá para isso aí, né? Na hora, aí no mês que vem o cliente vem, você pode comparar uma foto com a outra ali e consegue ver se está abrindo, você vê quanto ângulo que você abriu, quanto que você conseguiu evoluir no tratamento dessa unha aí, tá? Gente, esse aqui é o nosso Masterclass Ortoniquia. Para quem quiser ter mais informações, eu citei o nosso curso aí, o nosso curso que nós temos aí, vai lançar uma segunda turma do nosso curso. Para quem tiver interessado, aqui na descrição do nosso vídeo vai ter um link aí para as informações do curso, mas se não tiver por aí, se não tiver aí na descrição aqui do nosso curso, lá na minha página do Instagram, lá na bio, então lá tem minha fotinha lá do Instagram, tem minhas informações pessoais, tem um endereço lá em azul, que é a bio lá do Instagram, que te leva direto para a página lá do nosso curso. E lá você pode ter algumas informações, informação de valor, tempo de curso, e um monte de coisa legal. Então é que a gente, dentro desse curso, a gente dá uma ampliada em tudo isso que nós falamos aqui. Tem várias videoaulas lá, muito bacanas para a gente assistir, ensinando, mostrando para vocês como é que faz a aplicação e para facilitar e construir o conhecimento de vocês. Gente, muito obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês aqui. Espero que eu possa ter contribuído um pouquinho com o conhecimento de vocês. Se tiver alguma dúvida, aí vão deixar nos comentários que depois a gente responde para vocês. Procura a gente lá no Instagram também, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Bom estar aqui com vocês. Tchau, tchau.